Fala, torcida tricolor! Sejam muito bem-vindos ao Fluminense em Foco. Hoje, temos uma bomba que vai agitar os corações de todos os amantes do nosso querido Flu. Mas antes de tudo, já deixa seu like e se inscreve no canal. A paixão do torcedor tricolor não tem limites, e aqui, juntos, vamos acompanhar cada passo do nosso time. Vamos falar do momento do Fluminense na tabela. A situação é delicada, mas a esperança nunca morre, certo? O tricolor se encontra em uma posição que exige atenção redobrada. Estamos na luta por uma vaga nas competições internacionais e cada ponto conta. No Brasileirão, a disputa está acirrada e a pressão é grande. É hora de mostrar a força da nossa torcida, de fazer a diferença dentro e fora de campo. Neste momento, o Fluminense precisa de cada um de vocês. A equipe precisa do apoio incondicional da torcida nas arquibancadas e nas redes sociais. A vitória contra o rival no último jogo foi um respiro, mas o caminho ainda é longo. A sequência de jogos é intensa e temos que estar preparados para tudo, porque o campeonato não dá trégua. Por isso, cada jogo é uma final e a nossa garra precisa falar mais alto. E agora, se liga na notícia que está deixando os bastidores do Fluminense em polvorosa. A joia do Santos, um jovem jogador que vem se destacando e despertando o interesse de grandes clubes, chegou ao Flu em um negócio polêmico. De graça. Isso mesmo, a negociação gerou muitos comentários e especulações, e a torcida já está dividida em suas opiniões. Alguns acreditam que esse atleta pode ser a peça que faltava para o nosso elenco brilhar ainda mais. Outros, porém, questionam a viabilidade desse tipo de transação. O que será que o futuro nos reserva? É hora de analisarmos os impactos que essa chegada pode ter no nosso time na luta pelo título. A expectativa é alta. Afinal, essa joia santista traz consigo não apenas talento, mas uma nova esperança para a temporada. A torcida se pergunta, será que ele vai conseguir se adaptar ao estilo de jogo do Fluminense? E mais, como será a recepção dele no vestiário? O clima entre os jogadores é fundamental, e a torcida está de olho em cada detalhe. Com a chegada desse reforço, a equipe ganha novas opções e pode até mudar a forma como jogamos. Já imaginou a explosão da torcida se ele brilhar em campo? O Maracanã vai pegar fogo. Isso pode ser o início de uma nova era para o nosso Fluminense, mas as dúvidas permanecem. O torcedor quer saber, será que a diretoria fez a escolha certa? Lembrando que o Fluminense não é só um clube, é uma grande família. Através desse novo reforço, podemos fortalecer ainda mais os laços entre jogadores e torcida. Assim como nas arquibancadas, é hora de mostrarmos que somos todos um só. E a pressão está instalada, a torcida quer resultados e, acima de tudo, quer ver a nossa joia brilhar. E você, torcedor tricolor, o que acha dessa chegada? Está animado ou cauteloso? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam e como veem o futuro do nosso Fluminense. Fiquem ligados, porque as emoções estão apenas começando. Vamos juntos, Flusão! Rumo à vitória e ao nosso lugar de destaque. Acompanhe o próximo capítulo, onde vamos explorar as consequências dessa negociação bombástica e como isso pode impactar o nosso caminho nas competições. Até já! E aí, torcida tricolor? Vamos juntos mergulhar na situação do nosso amado Fluminense, que está em um momento crucial da temporada. A tabela do Campeonato Brasileiro tem oscilado, e isso traz uma pressão danada, não é mesmo? Estamos ali, na luta pela parte de cima, com a esperança de garantir uma vaga na Libertadores. Cada jogo é uma final e a torcida está mais do que nunca unida, fazendo aquela pressão nas arquibancadas. Nos últimos jogos, o Fluminense mostrou garra, mas também deixou escapar algumas oportunidades. A vitória contra os adversários diretos é essencial para manter viva a chama da classificação. Olhando para a tabela, a diferença entre os times é pequena, e cada ponto conta. É hora de mostrar força, e a chegada de reforços pode ser o que precisamos para dar aquele gás a mais. E falando em reforços, é aí que entra a bomba do dia. A joia do Santos, que vinha sendo disputada a tapa, chegou ao Fluminense de graça. Isso mesmo, galera!
Um negócio polêmico que sacudiu os bastidores e acendeu a esperança da torcida. Estamos falando de um jogador com um futebol encantador, que pode transformar nosso ataque e trazer novas opções ao esquema tático do nosso treinador. Mas calma, não é só isso. Vamos entender melhor essa situação. A negociação foi cercada de mistérios e rumores. O que parecia impossível se tornou realidade. A joia santista, um dos principais nomes da base do Santos, que já fez golaços e encantou a todos, agora é tricolor. O que motivou essa virada? O que aconteceu nos bastidores? Aparentemente, o Santos não conseguiu segurar o atleta e uma série de fatores conspiraram para que ele chegasse ao nosso clube. Essa movimentação nos bastidores gerou um alvoroço, com opiniões divergentes entre os torcedores. Enquanto alguns comemoram a chegada desse talento, outros questionam a forma como o negócio foi conduzido. Afinal, o que significa essa contratação para a nossa equipe? Será que estamos diante de uma nova estrela ou apenas de mais um nome que não vai vingar? A torcida está dividida entre a expectativa e o ceticismo. A verdade é que, em tempos de crise, o Fluminense se reinventa e busca alternativas no mercado. E essa é a beleza do futebol. Um dia estamos na dúvida, e no outro, podemos estar celebrando uma grande revelação. Os ecos das arquibancadas pedem por emoção e por um futebol vibrante, e a chegada dessa joia pode ser o empurrão que faltava para nossa equipe brilhar. Imaginemos agora como esse jogador pode se encaixar no nosso time. Ele tem características que podem complementar os nossos atacantes e criar uma dinâmica ainda mais interessante. Já pensou em como ele pode se entender com o nosso camisa 10? A conexão entre eles pode ser explosiva e levar o Fluminense a novos patamares. E, claro, não podemos esquecer do impacto que essa contratação terá na moral do elenco. Um novo talento sempre traz aquela energia renovada, e isso pode ser o que o nosso grupo precisa para se motivar ainda mais. Mas, torcedor, e você? O que acha dessa chegada? Você acredita que ele pode se tornar um ídolo ou será apenas mais um nome na lista? Deixe sua opinião nos comentários, a sua voz é essencial para essa conversa. Agora, vamos seguir com a expectativa. O que mais essa negociação pode trazer? A polêmica está lançada e o futuro é incerto. Será que teremos mais surpresas até o fechamento da janela de transferências? O que será que a diretoria está planejando? Fiquem ligados, porque a novela está só começando e nós estamos prontos para torcer. E aí, fiel torcida tricolor? Que dia emocionante para ser fluminense! A bomba que acaba de estourar nos bastidores é sobre a chegada de uma verdadeira joia do Santos, e o melhor, de graça. Isso mesmo, a notícia está deixando o mercado da bola em polvorosa e os corações tricolores, a mil. Vamos entender tudo isso, porque o impacto desse negócio polêmico pode ser gigantesco para o nosso querido Flu. A jovem promessa, que já encantava as arquibancadas da Vila Belmiro, chegou ao nosso clube em um contexto cercado de especulações. O Santos, em dificuldades financeiras, não teve outra opção senão abrir mão de um de seus maiores talentos. E, cá entre nós, isso não é algo que se vê todo dia. O Fluminense, com sua capacidade de catapultar jovens jogadores para o cenário nacional e internacional, pode estar diante de uma verdadeira mina de ouro. E o que isso significa para a nossa equipe? Em primeiro lugar, essa aquisição pode ser a peça que faltava para o time brilhar ainda mais no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Imagine só a explosão que seria ver essa joia atuando ao lado de nossos craques. A torcida vibra só de pensar na possibilidade de um ataque mais afiado, com jogadas ensaiadas que podem deixar a defesa adversária em frangalhos. E não podemos esquecer que a pressão pela vitória é sempre alta, e a chegada desse garoto pode trazer um novo ânimo para os nossos jogadores. Mas a polêmica não para por aí. Nos bastidores, há quem questione a decisão da diretoria em apostar em um jogador tão jovem e inexperiente. Será que ele está preparado para o peso da camisa tricolor? A pressão em cima dele vai ser imensa, ainda mais com o campeonato pegando fogo e a torcida exigindo resultados. E se as coisas não forem como esperado? A crítica pode ser feroz. A reação da torcida, como sempre, é um verdadeiro espetáculo à parte.
Enquanto alguns estão transbordando esperança e já projetando um futuro brilhante, outros estão mais céticos, questionando se o jogador conseguirá se adaptar rapidamente ao nosso estilo de jogo. Afinal, a história do Fluminense também é repleta de promessas que não se concretizaram. Uma divisão que só faz aumentar a emoção em torno da contratação. E você, torcedor? Está acreditando no potencial dessa joia ou prefere esperar para ver? Deixe sua opinião nos comentários. Agora, vamos falar sobre as consequências dessa chegada. Se o jogador realmente se destacar, podemos estar diante de uma reviravolta no cenário do futebol brasileiro. A nossa equipe ganha mais um trunfo para brigar pelas primeiras posições e, quem sabe, até sonhar com um título. Mas, e se ele não se adaptar? A frustração pode ser enorme. O Fluminense sempre foi conhecido por dar oportunidades a novos talentos, e essa é uma filosofia que deve ser mantida, mas com cautela. Além disso, a chegada desse jovem pode provocar mudanças táticas no time. O técnico pode optar por um esquema mais ofensivo, colocando o garoto para jogar ao lado de nossos atacantes. Isso, por sua vez, pode aumentar a competitividade dentro do elenco, forçando outros jogadores a darem o seu melhor. E, claro, isso pode trazer uma nova energia para o time, algo que todos nós sabemos que é essencial em momentos decisivos. Mas e aí, galera, o que vocês acham? O Fluminense vai conseguir tirar o máximo proveito dessa contratação? Será que essa joia brilhará como esperamos ou será apenas mais uma promessa que não se concretiza? Vamos debater nos comentários. O futuro está em aberto e a torcida tricolor, como sempre, tem o poder de transformar essa expectativa em realidade. E aí, torcida tricolor? Chegamos ao último ato deste emocionante capítulo nos bastidores do Fluminense. A polêmica da chegada da joia santista agitou o mercado da bola e deixou o coração da torcida a mil. Mas o que vem a seguir? É hora de refletir sobre as expectativas que cercam esse novo momento e o futuro do nosso time. E claro, queremos saber a sua opinião. A chegada desse jovem talento do Santos, prometendo agitar não só o ataque, mas também as esperanças de todos nós, gera uma expectativa que é como um foguete prestes a decolar. Mas é preciso lembrar, toda grande expectativa traz um peso, e o Fluminense, apesar de ser um gigante, não está isento de pressão. A sombra da comparação com outros jogadores que passaram pelo clube e brilharam, ou até mesmo aqueles que chegaram e não corresponderam, está sempre presente. A torcida sonha com o próximo ídolo, mas também teme a decepção. Vamos falar sobre essa pressão. A torcida tricolor é apaixonada, e quando se trata de novos reforços, a expectativa é sempre alta. Os gritos nas arquibancadas, o apoio nas redes sociais, tudo isso se transforma em uma energia que pode impulsionar o jogador em campo. Mas será que ele está preparado? A história do Fluminense é repleta de joias que brilharam e outras que passaram em branco. A diferença entre o sucesso e o fracasso pode ser uma questão de momento, de adaptação ou até mesmo de apoio da torcida. Enquanto a torcida divide opiniões nas redes sociais, com alguns confiantes e outros céticos, o clima nos bastidores do Fluminense é de cautela. A diretoria aposta na capacidade do jogador, mas será que ele conseguirá corresponder às expectativas? A pressão será imensa, especialmente se ele não começar bem. E o que dizer dos companheiros de equipe? Eles também terão que se adaptar a essa nova dinâmica. A química em campo é fundamental, e a chegada de um novo jogador sempre pode gerar reviravoltas. Agora, imagina só, o Fluminense em um clássico, com um novo reforço fazendo sua estreia. O estádio lotado, a torcida gritando seu nome, a pressão nas suas costas. Será que ele conseguirá transformar toda essa expectativa em gols e assistências? Ou será mais um caso de talento desperdiçado? E não para por aí. O futuro do Fluminense está em jogo. Com a chegada dessa joia, a diretoria pode ter planos maiores para a temporada. A possibilidade de brigar por títulos, de se consolidar no cenário nacional e até mesmo internacional, está mais próxima. Contudo, tudo depende da performance do jogador e como ele se encaixa no esquema do técnico. A torcida sonha com conquistas, mas sabe que a realidade é dura e cheia de desafios. Além disso, temos que considerar o mercado.
A chegada desse jovem talento pode atrair olhares de outros clubes, se ele mostrar serviço. Isso pode ser bom e ruim. Bom porque o Fluminense pode lucrar com uma possível venda futura, mas ruim se perdermos uma peça-chave no meio da temporada. É um jogo arriscado, e a torcida precisa estar ciente disso. E você, torcedor? O que espera dessa nova contratação? Acha que ele será a solução para os problemas do ataque ou um novo motivo de frustração? Deixe sua opinião. O debate está aberto, e queremos ouvir a sua voz. O que vem pela frente para o Fluminense? O que você acha que devemos esperar? O futuro está em aberto e a expectativa é de pura emoção. Fiquem ligados, porque o Fluminense ainda tem muito a oferecer nesta temporada. E lembre-se, a sua participação é fundamental para o nosso canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe sua visão sobre tudo isso. Vamos juntos seguir apoiando o nosso tricolor. Até a próxima, torcida!